Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, voltamos. Link expirou, perdão. Eu só, antes de continuar, deixa eu só ver, acho que a Fábia tinha falado, eu só vi aqui o que ela disse, eu vou comentar rapidamente o que a Fábia disse e a gente continua. Bom, deixa eu só minimizar aqui. Quer ver? Opa, aqui. Às vezes dá um... Mas ela tinha falado basicamente da gente... Ela falou, olha, faz acho que um ano, se eu não me engano, estou tentando abrir aqui, mas não está dando certo. Mas ela falou, olha, eu consegui, né, eu cortei o refrigerante e já tenho sentido uma diferença gigantesca na minha rinite alérgica. E aí eu lembro, e aí eu acho isso muito importante, porque eu dei uma cortadinha no refrigerante. Também, não vou falar que eu erradiquei, não é verdade, mas eu diminui bastante o doce, assim, essas coisas. Também reduzi o tanto de arroz que eu comia. À noite eu só como salada, quando tem carne, eu como com carne, senão só salada ou só legumes. Enfim, coisas simples. Não tomo mais refrigerante e tudo mais. Já perdi, assim, até semana passada, foram 3 quilos e 800, alguma coisa assim. 3.800, se eu não me engano. Muita coisa, né? Só de ter cortado. Olha que interessante. Só de ter cortado eu consegui ter esses resultados muito expressivos para mim. Para a minha realidade é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mostrando que há uma necessidade da gente agir. E aí, lógico, agora eu comecei a caminhar, vamos ver. Eu acho que os resultados serão mais interessantes ainda, né? Mas como eu tenho 2 semanas que eu caminho, eu vou esperar mais um pouco para poder dizer para vocês exatamente. Mas eu já tenho me sentido muito melhor. Puxa, e tantos outros benefícios, né? Como as meninas colocaram aqui. É reduzir carboidrato e boa, deu nisso aí. Vamos lá. Bom, é fundamental que a gente... Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, meninas, que comentaram. É fundamental respeitar o limite de cada corpo. Ou seja, tem coisas que eu faço que vocês não conseguem fazer, ou fazem com muita dificuldade. E tem coisas que vocês fazem que eu talvez nem consiga fazer. Por quê? Porque eu sou melhor ou pior? Porque vocês são, sei lá, piores ou melhores que eu? Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Tem a ver com limite, capacidade, potência de cada um. Bom, eu tenho uma capacidade, o meu limite vai até aqui. O da Giselda talvez seja maior que o meu para esse determinado exercício. E aí, precisamos respeitar esse limite. Professor, não tenho bola de cristal. Verdade, você está correta. Mas você tem boca para perguntar para o paciente. Então, e aí, dona Joana, tá tudo bem? A senhora tá com dor? Tá incomodando, sabe? Como é que tá? Aí ela falou, não, Fábio, não tá doendo não, dá para tocar. Aí, talvez o seu Astolfo diga, não, para mim sim, olha, tá doendo demais, muito. Ou seja, provavelmente o limite do seu Astolfo para esse exercício é menor do que o limite da dona Joana. Mas são casados, né? Marido e mulher. Uai, não tem nada a ver. São pessoas diferentes. Não tem nada a ver. Um homem ou uma mulher, só aí já tem uma constituição bem diferente. Cada um tem a sua genética, cada um tem o seu estilo de vida. Enfim, cada um tem o seu peso, tantas outras coisas que podem influenciar. Tem a sua idade, tal. Então, assim, é fundamental que a gente considere esses dois momentos. Que a gente considere esses pontos, as particularidades, as necessidades, os limites, as dificuldades de cada corpo, né, de cada paciente, por aí vai. Certo? Então essa é a ideia. Sem ocorrer dor. Se tiver dor ou desconforto e excesso, tem algo errado, algo que não deveria ter acontecido. Bom, aí a ideia é que sim, né, a gente consiga, de alguma forma, a gente na verdade tem que fazer isso, né? A gente tem que alongar o corpo e tudo mais. Só que tem um outro cara muito importante que é o tal do aquecimento. Basicamente é você realizar movimentos para aquecer a sua musculatura.
para aquecer os seus músculos, para aquecer o seu corpo. Por isso, aquecimento. Então, você eleva a temperatura dos seus músculos e aí isso pode melhorar ou pode diminuir a chance de você ter uma lesão. Tá? Diminui. Então, você pratica... E aí, professor, o que é isso? Me dá um exemplo. Quando eu praticava, quando eu corria, o que a gente fazia? Simulação de corrida. Para aquecer o corpo, eu começava caminhando. Nunca começava já voando. Eu já vou começar no trote. Isso não acontecia. Por quê? Porque se eu corresse de uma vez, meu corpo estava frio. Provavelmente eu ia ter uma lesão. Lógico que eu não queria ter lesão, né? Então o que eu fazia? Eu começava caminhando bem devagarzinho. Aí, de repente, ia aumentando um pouco a caminhada, ficava moderada. De repente, ficava mais intensa. Começava a correr devagarzinho, corria um pouco mais, que é uma corrida um pouco mais, que exigia um pouco mais. De repente, eu começava a correr bastante. Perceberam? Enquanto o meu corpo se aquecia, eu não corria de verdade. Eu aquecia. Muitas vezes eu fazia simulação de exercício, ficava correndo no mesmo lugar, já viram? Fazia muito isso. Inclusive com recomendação do exército, né? Porque eu estava aquecendo os meus músculos. Aí quando eu aquecia, aí juntamente com o alongamento, aí sim eu tinha um resultado muito interessante. Certo? Lá tinha prova de corrida, tinha várias coisas assim que acontecem muito em exército, né? Então, é possível alongar o corpo antes de aquecer. É possível, com certeza. Mas, nesse caso, não podemos nos esquecer que devemos aquecer o corpo. Tá bom? Então, alonguem sempre, façam sempre, né, o aquecimento e alonguem o corpo de vocês. Professor, alongar é melhor no frio ou no calor? Geralmente, quando a gente alonga, quando a gente se alonga, quando a gente se aquece, é mais fácil no calor. Então você tem uma chance menor de ter lesão no calor. O frio dificulta muito mais o aquecimento, dificulta a flexibilidade ou o alongamento. Ok? Então essa é a ideia. Então tá aqui, ó. Pois alongar o corpo, o frio poderá resultar em lesões musculares e articulares. Então o que a gente faz? Aquece. Simula exercícios, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, um lugar parado, devagarzinho, vou aumentando a intensidade. Aqueci, quando aqueço, aí eu posso me alongar. Me alongando, aí eu posso então executar a atividade principal. Seja uma corrida, sei lá, um pedal, né? Pedalar, andar de bicicleta, ou outra que você tenha em mente. Flexibilidade pode ser impactada, influenciada por outros fatores, realmente. Então, não é só o tipo de movimento que eu faço, mas é também, por exemplo, a hora do dia que eu me alongo. Então, se eu me alongo às 4h30 da manhã, é uma coisa. Se eu me alongo às 9h30 da manhã, é outra. Porque às 4h30, teoricamente, a temperatura está baixa. Então, vai estar mais frio de madrugada do que 9h30 da manhã, geralmente. De madrugada, pode ser mais prejudicial fazer o alongamento, porque aí eu posso me machucar. Então, geralmente, o calor favorece a flexibilidade e o frio a prejudica. Ok? Então, o calor favorece, melhora, dá condições para que os meus músculos se alonguem de forma mais segura, mais adequada, mais ideal. E o frio prejudica essa flexibilidade ou esse alongamento. Bom, exercícios leves que tenham como objetivo o aquecimento provocam um aumento da flexibilidade, e exercícios de alta intensidade que causam o excesso de cansaço, né, o cansaço excessivo, podem ocasionar a diminuição da flexibilidade. Então é o seguinte, se eu pego muito pesado, muito pesado mesmo, assim, muito, isso dificulta a flexibilidade do meu corpo. Agora, se eu pratico atividades leves, até mesmo moderadas, que não me levam a essa fadiga, a esse cansaço extremo, né, esse cansaço demasiado, esse grande cansaço, aí eu consigo ter um aumento da flexibilidade.
É simples, né? Porque se eu faço exercícios muito pesados, muito vigorosos, eu exijo demais da minha musculatura. Por isso que ela não fica tão flexível. Agora, se eu faço exercícios de leve e moderada intensidade, eu consigo trabalhar a flexibilidade porque eu não exigi demais dos meus músculos. Essa é a ideia dessa frase aqui. Continuando. E aí, logicamente, assim como qualquer tipo de atividade física, treinar a flexibilidade, o executante deve se atentar para algumas regras, assegurando assim uma maior eficácia. Importantíssimo a gente olhar para algumas questões. Se você perceber, você vai falar, professor, caramba, não é que não tem lógica mesmo, né, isso aí que você está falando. Parece ter sentido, porque como é que pode? Como é que alguém que já sofreu uma lesão, uma fratura, ou cirurgia no quadril, pode se alongar? É difícil. Pode ser prejudicial. Pode trazer algum tipo de malefício. Malefício é o oposto de benefício, né? Pode trazer. Então, não se recomenda alongamento para quem teve alguma lesão, fratura ou cirurgia nos ossos do quadril. Por quê? Porque esse alongamento pode forçar, exigir demais desses ossos do quadril, e aí isso pode comprometer, de certa forma, o estado de saúde da pessoa. Isso não significa que você não tem que fazer atividade, né? E aí você tem fisioterapeutas especialistas, você tem educadores físicos e por aí vai. Mas muita atenção. Bom, o que mais? Quais são as outras contraindicações? Se o executante sofreu fratura na cabeça do fêmur, lógico que isso também vai executar a perna, vocês vão ver, ó, imagina. Vou pegar aqui. Olha isso. Cadê? Por exemplo, ó, eu sofri uma lesão na cabeça do fêmur. Espera aí que eu vou descer, tá? Olha aqui, ó. Sofri aqui, a cabeça do fêmur, você sabe onde é, né? Aqui, ó. Em cima aqui, ó. Né? Deixa eu ver se pega uma ali em pé. Não vai ter nenhuma dele em pé, mas você sabe onde é o fêmur. Aqui, ó. Então aqui, mais ou menos o fêmur, a cabeça do fêmur é aqui, ó. Onde liga todo o membro inferior aqui no quadril, tá bom? Aqui na região pélvica. Então isso é a cabeça do fêmur, lá em cima. Como é que se eu fiz uma cirurgia, sei lá, sofri uma lesão na cabeça do fêmur, como é que eu vou realizar esse alongamento aqui? Olha a força que eu exijo aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha aqui, essa região. Não tem como, olha aqui, olha isso. Olha esse aqui, então. Vou forçar demais a cabeça do fêmur. Se eu exijo demais, vou ter outra fratura, ou vou ter outra lesão, sei lá, eu encarno novamente. Enfim, isso vai trazer prejuízos para mim ou para o paciente, né, se for o caso. Perceberam? Então, se você ou seu paciente, sei lá, tiver algum tipo de lesão, né, sofrer algum tipo de lesão lá no quadril, lá na cabeça do fêmur, não pode. É um contraindicado diretamente. Vamos continuar. O que mais, professor? Se a sessão de treinamento for realizada separadamente, né, de outros tipos de treinamento, é importante realizar um leve aquecimento anti-inicial. A ideia aqui é o seguinte, geralmente nós aquecemos, nos alongamos e aí a execução da atividade principal. Muitas vezes pode ser o contrário, sei lá, isso pode acontecer, mas lembrando do frio, né, do corpo frio, foi o que eu falei para vocês. Isso. A lógica, talvez a melhor lógica seria o seguinte, ó. Dependendo da temperatura do dia, se tiver frio, não tem como fazer isso. Mas o ideal seria, não o ideal, mas uma forma legal, seria você se alongar inicialmente, daí você vai se aquecer, aí depois você parte para a atividade fim. Se tiver frio, aí você pode inverter, olha, eu vou me aquecer primeiro,
depois eu me alongo, depois eu vou para a atividade fim. Perceberam? Então, isso precisa alternar. Essas coisas precisam trabalhar de forma associada. Cara, o alongamento depende do aquecimento, que depende da atividade fim. Que pode ser uma corrida, sei lá, natação, basquete, futebol, algum tipo de atividade física. Uma luta, não sei, um balé, alguma coisa. Elas estão interligadas, atividade fim, aquecimento, alongamento. Então é isso que esse parágrafo quis dizer. Se não houver essa conversa, essa associação entre elas, não dá certo, né? Vamos lá, vamos continuar. Alongar os músculos não deve resultar em dor. Olha só, não deve. Por quê, professor? Porque resulta muitas vezes. E por que resulta? Porque está fora dos limites, como a gente disse. O paciente tem um limite, né? Os músculos dele têm um limite. Talvez, gente, o limite do paciente, na cabeça dele é um. Na prática, é um bem diferente. Olha, eu quero fazer o espacate, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, que a Fran até brincou, né? Eu quero, tenho esse desejo. Na minha cabeça eu consigo, beleza. Mas quando eu vou para a prática, não dá. O meu corpo ainda, neste momento, não está preparado para o espacate. Não tem como fazer aquele movimento nesse momento. Então, o meu limite psicológico, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo, né, é uma coisa. Mas na prática, o limite do meu corpo é uma coisa bem diferente. E aí, o que eu tenho que respeitar? O limite do corpo. Senão eu vou causar lesões. Então, por isso que você sempre precisa questionar o paciente, né, perguntar se vai tudo bem, se ele precisa de alguma coisa, porque, inevitavelmente, por querer fazer algum tipo de atividade, muitas vezes eles negam. Ah, não vou falar nada para a Fran, não, que eu quero, sabe o que é, né? Eu quero ficar bem, quero fazer esporte, então eu nem vou falar nada para ela, não. Mas aí quando você pergunta, aí você fala, ei, tá tudo bem? Você pode fazer com que a pessoa diga a verdade, né? Não, estou cansado. Aí você vai falar, não, mas faz parte, né? O senhor estava parado por muito tempo, estava sedentário, a gente vai chegar lá. E aí você vai mostrando essa sua preocupação, principalmente com o bem-estar do paciente. Então, olha, eu quero sim que o senhor tenha uma boa saúde. Na verdade, é por isso que estamos aqui realizando esses movimentos, mas não adianta. O que a gente procurar por saúde se a gente fazer com que o senhor tenha uma lesão? Então, não, vamos respeitar o limite do seu corpo. Com o tempo, isso provavelmente vai melhorar. O seu corpo vai aumentar o limite, vai ficar mais fácil, aí a gente vai aumentando o nível. É como se fosse... Existe uma expressão no popular, eu não gosto muito, mas eu vou usar agora, só para você entender que talvez você conheça essa expressão, e aí acho que ela vai fazer sentido. Sabe quando você fala subir a régua? Então tem aqui, ó, um exemplo, né? Aqui, o nível de dificuldade é sempre da régua para baixo, tá? Então começa aqui no meu dedo, deixa eu ver como é que está o meu dedo aqui, peraí. Ah, perfeito, ó. Então começa aqui na base do meu dedo, e aí conforme vai subindo, vai aumentando o nível. No início, paciente sedentário, há muitos anos, talvez décadas, não realiza nada, a gente vai começar agora a voltar à vida ativa que ele tinha lá na década de 40. Não posso começar lá em cima, né? Eu preciso começar uma dificuldade baixa. De repente, o paciente já superou. Eu subo o nível, eu subo a régua. Dificuldade, complexidade. Já superou. Vou subindo, vou subindo, vou subindo. Essa é a forma correta. Por isso você não chega na academia e já pega logo 200 quilos. Se eu fizer isso aí, você está morta, né? Eu estou morto. Não é bom, isso não acontece. Você começa lá com seus 5 quilos, sei lá, 2,5 kg. Talvez, vai para 10, vai para 20, vai para 25, e aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí um dia talvez você chegue nos 200. Mas isso é trabalho, isso implica em dedicação, em determinação, né? Enfim, por aí vai. Bom, se tiver dor, né? Se isso acontecer, provavelmente a amplitude do alongamento está muito grande, tem que ser reduzida. O alongamento
esse exercício está sendo realizado de forma equivocada. Está muito forte, está puxando demais. Tem que se atentar. Uma leve sensação de desconforto é normal. Por isso que quando eu sempre falo desconforto, percebam que eu costumo falar desconforto em excesso. Então a dor não é para acontecer. Ah, mas está com um pouquinho de desconforto. Vai causar desconforto porque você estava sedentário. Você vai esticar o músculo. Isso pode, né, trazer um desconfortozinho sim. Mas esse desconforto não pode ser em excesso e não pode fazer com que o paciente sinta dor. Porque a partir do momento que o desconforto está em excesso, né, que o paciente vai sentir dor, está errado. Então é muito importante a gente se atentar. Outro ponto, rapidamente. Se eu faço o exercício rápido, de forma rápida, intensa, muito forte, muito rápido, errado. O exercício precisa ser feito de forma lenta, com cautela, respeitando os limites, sem pressa. O trem na mão do outro, né? Tá com pressa, pega o trem. Então não, tá? Com cautela. Por quê, professor? Porque se você aumenta a velocidade, você exige muito do músculo e rapidamente o músculo vai estar frio. O cara já não praticava atividade física por 5 anos, 10, no meu caso, por 10 anos. Se você fizer isso aí, você vai arrebentar, vai causar uma lesão nele. Então, lenta, sempre questionando como é que tá, como é que ele está sentindo, enfim, por aí. Atividades que estimulam as crianças a tocar, isso que eu já falei, né? E aí a ideia é que, à medida que envelhecemos, a gente vai perdendo a flexibilidade, como eu já mencionei. Professor, como assim? A gente vai ficando mais enrijecido, mais durinho, mais endurecidos. Geralmente, isso na prática significa que vamos perdendo, em média, 5% da nossa flexibilidade a cada ano de vida. Entenderam? Ah, professor, então eu tô ferrado, eu já tô com, sei lá, tô com 47, não sei lá, tô com 50, com 60. Vejam aqui que dado legal. Você perde 5%, certo? É o que está falando aqui nesse slide, ó, aqui, ó, 5%. Só que, se você trabalhar com atividade física, se você trabalhar com alongamento, como a gente viu aqui agora, se você trabalhar exercícios para flexibilidade, esse número não vai ser assim. Então, você vai melhorar os resultados. Então, ó, não, eu perderia 5% se não fizesse nada, mas eu tenho feito, tenho cuidado. E sei lá, e talvez isso que caia para, não sei, para 2% ao ano, não sei, enfim. A ideia é, eu não posso me conformar. Esse 5% acontece para quem fica paradinho no sofá. Se você trabalha a flexibilidade, não vai ser com você. Ok? Então, vamos lutar contra. Naturalmente, é isso aqui que vai acontecer. Então, se você não fizer nada, esse é o seu fim. 5% ao ano. Não é regra, mas é o que vai acontecer. Não é regra, eu falo, tipo assim, não deve ser assim se você se preocupar. Mas se você não se preocupar, se você não tentar lutar contra, é o que vai acontecer com toda certeza, porque faz parte do processo natural de envelhecimento. Ok? Muita atenção. Por isso que a gente tem que fazer o quê, gente? Que o professor quase nunca fala, né? Estimular a prática de atividades físicas que melhorem a flexibilidade, que podem, no caso, a sua flexibilidade, a do paciente, e por aí vai. Detalhe importante. Idosos com menor flexibilidade conseguem desempenhar as suas atividades diárias. Com quê? Com maior facilidade. Consegue desempenhar, aqui, tem um sentido individual. Então, sozinhos, conseguem desempenhar suas atividades sem auxílio da Gisela, tá bem? Sem auxílio da Ana Paula, né? Da Maria Baldaia, enfim, da Ana Paula, Jesus, da Aparecida, enfim, né? Da Elizabeth, da Elisete, do Igor, da Elise, todo mundo. Da Fran, da Jaque. Conseguem sozinhos conseguir
conseguem sozinhos executar suas atividades do dia a dia. Porque estão mais flexíveis. Então, antes precisava do cuidador, agora não precisa mais para fazer esse exercício, essa atividade. O cuidador só auxilia, fica ali ao lado mesmo, olhando, né? Assegurando, garantindo que tudo vai acontecer da melhor forma possível, mas agora eles têm mais flexibilidade. Eu conheci inclusive um cara que eu procuro sempre tomar como exemplo para mim, em São Carlos, Jorge Okada. Okada, assim, ó. Okada. Jorge Okada. Um matemático, morava em São Carlos e ajudou a projetar o metrô de São Paulo. Ele era apaixonado em geometria analítica. E esse cara era fantástico, um japonês. Na época tinha 85 anos. Eu te dou certeza, você não dava 85 anos para esse cara. Por vários motivos, né? Então a gente fazia testes de inteligência para ver como é que estava, né? O aprendizado desses idosos e tal. Ele era o melhor em tudo, nesses testes. Tudo. Aí, tanto é que ele fazia aulas de matemática com alunos da USP, em São Carlos. É possível você fazer aula, tá? E aí ele fazia. Tirava nota melhor que os alunos, com 85 anos. E aí, mas não é o foco da aula, né? O foco é o seguinte, ele corria, eu já falei dele, né? 3 vezes por semana, 45 minutos seguidos. Olha só, eu não consigo correr 2 minutos seguidos, eu tenho certeza que dá pau. Ele corria 3 vezes por semana, 45 minutos seguidos. Fantástico. O cara fazia, e aí ele fazia exercícios, né, lá nesse espaço. Você via a flexibilidade que ele tinha. Não, parece que estava assim brincando. Quando fazia o exercício, você não via expressão de dor no rosto dele. Nossa, que incômodo, como esse exercício me incomoda. Imagina, nada disso. Contrário, sempre rindo. Por quê, gente? Uma alimentação, ele comia muitos vegetais, comia muita coisa de origem natural, muita folha, né? Frutas, verduras, legumes e por aí vai. Comia carne também, mas ele não ficava comendo essas outras coisas que a gente come. Então, praticava atividade física, exercitava o cérebro, comia de forma saudável, não era estressado, enfim. Tanto é que veio da capital de São Paulo para São Carlos para dar uma relaxada, né? Enfim, resumindo, era um cara que era isso aqui, ó, conseguiria desempenhar suas atividades diárias sozinho, sem auxílio, sem nada. Como consequência, ficam mais independentes, e de fato ele era bem mais independente, não dependia de ninguém, tinha filhos, mas ele não dependia dos filhos. Tinha esposa, mas não dependia da esposa. Era muito esperançoso, inclusive era como se fosse o conselheiro lá dos idosos, né? Era positivo, tinha motivação lá em cima, autoestima, autoimagem, enfim, tudo. E, logicamente, era muito funcional, né? O corpo dele funcionava como se ele tivesse lá 55 anos ou até menos. Fantástico. Então, tudo isso por conta da inserção, tudo isso por colocar a atividade física na sua rotina, né? No seu dia a dia. Agora, a gente tem alguns exemplos aqui de atividades que podem ser desempenhadas. Quando a gente procura, né, trabalhar a flexibilidade. Então, são movimentos de alongamento, exercícios de alongamento. Vamos ver. Deixa eu ver, acho que alguém falou alguma coisa aqui. Enquanto eu vou ler aqui o que a pessoa colocou, que eu acho que colocaram aqui, peço, por favor, não respondam ainda, só pensem. O que será que essa pessoa aqui está exercitando? O que vocês acham? Espera aí, não responda ainda, vamos pensando aí, pense aí. A Fran falou, a minha não quer fazer nada, professor. Só fala que está cansada. Eu acho que é a paciente da Fran que ela falou, né? Muitas vezes, Fran, esse cansaço, essa fadiga é resultado do sedentarismo, tá? Então, assim, é lógico, né? Se for possível, tenta estimular
não fala para ela que ela tem que fazer, tenta gerar o benefício dela sem falar. Então, vou dar uma tradução, uma aplicação. Dona Joana, digamos que ela tenha cachorro, não sei. Dona Joana, por que a senhora acha da gente dar uma volta com bolinha aqui na pracinha? Aí você põe o bolinha, que é o cachorro dela, uma bolinha na corrente, na coleira, e vai dar uma volta com a Dona Joana. Por que ela saiu de casa? Ela saiu para fazer atividade física? Não. Por que ela saiu? Para passear com o cachorro. Mas qual que é o resultado disso? Na cabeça dela é para andar com o cachorro. Mas o resultado mesmo para o corpo dela tem dois só. O físico, isso vai melhorar, já vai começar a reduzir esse cansaço, Fran, em excesso, e melhora também o psicológico dela, porque libera alguns hormônios e deixa ela mais disposta, mais enérgica, né, com mais vigor, com mais energia, com mais força de vontade. Então, muitas vezes, a gente não pode. A ideia, né? Você tentou uma vez, você viu que não é por aqui o caminho, não explique. Lógico, tem que ter cautela, né? Mas muitas vezes, apresenta uma atividade que vai ter o resultado que você quer e não fica divulgando o resultado para a pessoa. Vamos dar uma volta com bolinha? Ela acha que vai dar volta com bolinha, mas na verdade você tem trabalhado a atividade física nela. Ô, dona Helena, eu vi um desafio na internet aí, que a turma colocou um papel na parede e a gente tem que tentar segurar o papel só soprando. Eu desafio a senhora a fazer isso. Aí quando ela realiza esse desafio, na verdade, ali, né, ela acha que ela tá aceitando o seu desafio, mas na verdade você tem trabalhado exercícios respiratórios com ela. Bom, Helena, eu desafio a senhora a ganhar de mim no jogo da velha. Ela acha que é um jogo, mas você tem trabalhado a estratégia, enfim. Então, muitas vezes, a ideia é você sempre divulgar, né? Olha, eu quero procurar, vamos melhorar, mas se o paciente é resistente, eu não sei se é o seu caso, tá, Fran? É só um exemplo. Se o paciente é resistente, apresenta o que ele gosta. Então, você senta, para, pensa, não, caramba, como é que eu consigo deixar ela menos cansada? Bom, o Lucas falou que o sedentarismo deixa cansada, então eu tenho que fazer ela movimentar. Como é que ela movimenta? O que ela gosta de fazer? Será que é melhor eu dar uma volta com ela no jardim? Aí você quebra a cabeça e vai testando. Tá bom? Deixa eu ver o que você falou aqui. E aí vocês já podem me dar a resposta. Deixa eu só ver se vai ser uma coisa no bate-papo. Giselda. As duas fotos, eu acho que é para panturrilha. Alongar as pernas e... Exato. Ô, Giselda, é isso mesmo. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês. Ó. O que é que o bonitão aqui tá alongando? Ó. Vejam aqui, ó. Olha essa intensidade. Tem até uma marca aqui, né? Ó. Panturrilha. Panturrilha tá gritando, né? Olha aqui. Aqui a coxa também, mas olha a panturrilha, o quanto que esse exercício trabalha, alonga, estica, permite um alcance. Eu quero alcançar, tem que esticar. Essa é a ideia, né? E essa moça, aqui é a mocinha, tá? Ó, tá aí a moça. Aqui é o marco zero. Vejam, tá normal, como se ela estivesse com os pés no chão normalmente. Aqui, ela está na ponta dos pés. Vejam a panturrilha. Trabalhando, esticada. E aqui está ela, né? Ó, a diferença. Aqui, marco 0, aqui o marco 1. Bem mais esticada, né? Essa aqui é a ideia desse exercício. Vamos lá, voltando. Opa, perdão. Aí. E esse cara aqui? Opa! Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque senão aí não vai ter jeito, né, gente? Mas eu quero que vocês me falem o que vocês acham que esse camarada aqui tá... Aí, o que vocês acham que esse cara tá exercitando?
Ah, professor, está exercitando, não sei, sei lá, o braço? O que você acha que ele está exercitando? Lembrando, né, gente? O objetivo é o quê? Alongar. Está alongando outras partes do corpo aqui, sim, com toda certeza. Mas a ideia principal aqui é que ele alongue o tornozelo. Ó, alongando aqui. Bom, aqui é uma outra forma de alongar o tornozelo. Tá com o pezinho girando. Vejam aqui, ó. Para um lado, para o outro, girando. É mais um método, uma forma da gente alongar. Aqui exatamente a mesma lógica, ó. Alongando aqui também o tornozelo. Percebam que são exercícios que não exigem muito. Ai, não tem que ter um aparelho, não tem que ter uma barra de ferro em casa, um halter. Não, nada disso, é coisa simples. Você tendo uma parede em casa, você consegue fazer. Um banquinho, alguma coisa para se apoiar. Coisas simples, mas que podem demais nos ajudar, né? Ó. Ai, ai. Uma aluna minha, essa semana, se eu não me engano, falou que esse exercício aqui, ó, é o da vaca, cara de vaca. Esse aqui é o cara de vaca. Aí eu falei, cara de vaca, porque você faz a cara quando que incomoda, da dor? Aí ela falou assim, não, é que no yoga a gente chama de cara de vaca. Eu falei, mas qual que é o porquê, né, que tem esse nome? Tem uma lógica? Falou, tem. Todos os movimentos do yoga têm origem em animais. Eu falei, tá, mas e esse aqui? Ela falou, eu não sei a lógica não, mas lá nós chamamos de cara de vaca. Eu falei, tá, entendi, tá, é uma coisa que eu não sabia, cara de vaca, curioso, né? É isso aqui, ó. Você consegue fazendo... Esse é mais fácil, né? É difícil pra caramba, mas olha isso aqui é bem mais complexo. Vou deixar com vocês a apresentação. Bom, esse é o pulso, eu já tinha mostrado para vocês. Trabalho aqui, né? Ó, eu alongo o pulso. Olha que legal, que exercício bacana. Lembrando, gente, sempre de 10 a 30 segundos. Não mais que isso. Ombro, eu realizo exercícios como se eu estivesse nadando. Tanto no sentido horário. Como é que é o relógio? O relógio é sempre assim, né? Por isso que a gente chama sentido horário. Como é que as horas passam? 1, 2, 3. Esse é o sentido horário. Então, esse exercício funciona tanto para o sentido horário, quanto para o sentido anti-horário. É justamente o caso aqui que tem acontecido, né? A pessoa está fazendo no sentido contrário, no sentido anti-horário. Funciona para os dois lados, né? Tanto para frente quanto para trás, no popular. Dá certinho de você fazer para frente ou para trás. Você simula abraçadas para alongar o seu ombro, né? Ou os seus ombros, se fizer com os dois braços. Há também a possibilidade de alongarmos o pescoço. É importante, é necessário, com certeza. E aí existem algumas formas de você executar isso. Como é que você faz? Está aqui, ó. Pode ser para frente, para trás, para o outro, no sentido horário, no sentido anti-horário e por aí vai. Tem muitos exemplos aqui, né? Para vocês entenderem. É importante, com certeza, alongar o pescoço, para deixar mais flexível. Sabe quando você está tenso? Você vai fazer um movimentinho, parece que tem parece que se toma uma injeção de cimento. O pescoço está duro, travado. Não é torcicolo, você não dormiu errado, não, ele só está duro mesmo, está nada flexível. Esse tipo de exercício aqui pode auxiliar você a melhorar essa rigidez. Tá certo? Só uma observação. Mais um link vai expirar, a aula não terminou, tá? A gente vai ficar mais uns 20 minutinhos por aí, 15, 20 minutinhos. Então eu vou abrir um novo link, solto no grupo e aí a gente continua. Alongamento, eu fazia isso no braço, no banco da praça, para aquecer e alongar. Que legal, Giselda. Show de bola. Banco da praça, ainda mais com essas praças